Antes de começar, um convite para que você possa se inscrever no canal e clicar na sinetinha para receber as nossas notificações dos próximos vídeos. Boa palestra para você. De volta, para falarmos aí agora sobre a culpa, né? Afinal, de quem que é a culpa? Quando a gente pensa numa traição, numa relação extraconjugal. A culpa é de si mesmo, a culpa é do outro, a culpa é da circunstância, do sistema, a culpa é dos outros, do terceiro da história. A consciência, ela chama a culpa dentro de nós. Né? Eu tenho culpa, eu sinto culpa, para que eu possa também ter a capacidade de assumir os meus atos, ser responsável pelos meus atos. Então, assim como o ciúme é uma emoção, é um sentimento pertinente e importante para o nosso desenvolvimento, a culpa também é. Até porque a culpa ela vai ser uma mediadora boa entre nós e a moral no primeiro momento. Né? Então, eu vou ter ali os códigos de conduta me dizendo o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E a culpa ela vai ser um bom mediador entre eu e esses códigos e depois também entre eu e a ética, que é quando os códigos se tornam mais dispensáveis, porque eu já introjetei, já desenvolvi a minha capacidade de saber o que é digno e o que é indigno para a minha vida. Tá? Porém, a culpa ela tem ela tem um peso. E é um peso que nos coloca no passado. Né? Ela nos atrai para o passado, para os eventos já ocorridos. Muitas vezes ela vai corromper o nosso presente, porque a culpa é um sentimento muito difícil da gente conseguir conviver. Se a gente tem uma relação onde a culpa de fato é experimentada, é muito difícil você conviver em brancas nuvens, vendo ela ali do seu lado, e ela também pode comprometer muito o futuro. Né? Ela vai comprometer o futuro na medida em que ela tira de nós a espontaneidade. Uma pessoa culpada ela não consegue agir naturalmente diante dos acontecimentos. Então ela vai perder essa espontaneidade, e essa espontaneidade faz falta para que a nossa vida possa se desenvolver da melhor maneira. A culpa ela pode se manifestar basicamente de 3 formas. Eu não vou me alongar muito aqui nesse aspecto, mas a primeira dela é como responsabilidade, como eu acabei de dizer, né? Então é eu saber, eu ter consciência, e é isso que me gera uma humanização, porque me promove a empatia, e que quando eu vivo essa culpa como responsabilidade, eu tenho também a chance do arrependimento. O arrependimento que vai ser um esquema muito simples, que é o de reconhecer o meu erro, buscar algum tipo de recompensa para esse erro. A recompensa quase nunca ela é uma recompensa ipsilíteris, né? Assim, eu não vou poder sanar certos males, mas de alguma forma eu vou ter um ato ali que vai representar essa recompensa, e aí eu busco então uma remissão de não errar o mesmo erro. Basicamente seria isso. A que mais nos interessa aqui é a culpa como uma defesa contra a angústia. A gente nasce para ser bom, a gente não nasce para ser verdadeiro. A nossa educação é a educação que nos prepara para que sejamos pessoas boas, afáveis, interessantes, não para que a gente seja verdadeiro. É tanto que a espontaneidade da criança muitas vezes é tolhida, né? A criança fala, não gosto de ficar na casa da minha tia porque minha tia é muito chata. Meu filho, não diga isso, a titia é legal. E aí, o que é que vai fazer com a cabeça da pobre da criança? Ela vai desenvolver uma culpa porque ela não devia gostar da titia, ela acha a titia chata, mas a titia nem é chata.
Então, assim, a culpa ela vai ser, do mesmo jeito que o ciúme pode ser um sentimento travestido, a culpa também pode ser uma manifestação de um sentimento que se traveste de culpa para que a nossa assimilação ela fique uma assimilação mais tranquila, né? Então mais tranquila não é mais tranquila. Esquece isso. Para que a gente consiga conviver em sociedade gerando menos impactos negativos. É o que de fato mobiliza a culpa para os outros afetos para que eles verem culpa. A raiva, o desdém, vai virar culpa para que eu fique mais querido, mais aceito. Voltamos à ideia do abandono. Não posso ser abandonado, então eu vou fazer o que for, mesmo que eu traga para mim a carga de uma coisa que não é minha, né? Me responsabilizo por uma coisa que não me diga respeito, para poder evitar esse abandono. Essa culpa, então, é uma culpa que não é autêntica. E aí, a nossa atitude, ela vai ser sempre, então, uma forma. Ela vai se dar de uma forma superficial, de uma forma reativa, regredida, dissimulada, quando a gente vive essa culpa. É como se eu quisesse entender e quisesse interpretar como culpa, mas também ela não consegue atender aquele primeiro trinômio lá de cima, né, do reconhecer, recompensar e redimir. É uma culpa que a gente fica engasgado com ela ali e ela não evolui muito. E aí a última manifestação de culpa é a culpa existencial, por todo o mal que a gente gera para o mundo e para o outro por existirmos. Então eu estou prejudicando alguém. Quando eu estou falando tudo isso aqui para vocês, certamente eu estou prejudicando algum de vocês. Eu carrego uma culpa existencial por isso, né? Por vocês estarem sendo agredidos, ofendidos com as minhas palavras. Tem uma coisa também que se dá muito na culpa, é que a gente vai buscar padrões que são ou padrões de evitação. Eu não vou entrar em contato com o tema que me gerou essa culpa. Ou de supercompensação. Tem ali a recompensa, que é a recompensa devida, que é uma recompensa simbólica. Aí a pessoa é o marido que compra a joia para a mulher. Assim, de onde veio? Aí a pessoa já olha assim, já fala assim, de onde vieram esses brilhantes? Né? Tem uma coisa meio atravessada nessa história. Ou então, a autossabotagem. A gente também usa a culpa como uma forma de não irmos além daquilo que precisamos. Tá? Chegamos a uma frase, volta, é bonita. Perdoa-me por me trair. Né? Foi uma peça lá do Nelson Rodrigues, de 1970 e poucos, que deu polícia, arma apontada para ele por conta dessa frase. Né? Que implicitamente a imagem que se faz é a imagem de que nós somos responsáveis até mesmo quando somos traídos. E que a gente gera no outro esse mal-estar de ter de nos trair. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Essa é a parte boa, tá, gente? A traição, muitas vezes, ela é apontada como a sobrevivência para uma relação. A gente trai para poder sobreviver. Por quê? Lembra daquele esquema lá das coisas que a gente vai guardando no inconsciente e que ficam na sombra? Elas precisam de oportunidade para poder virar nome, não é? Olha que oportunidade boa, a tal da traição. Ela mexe com um monte de emoções que normalmente a gente deixa quieto. Ela mexe com uma série de eventos históricos que muitas vezes a gente prefere ignorar. Ela remexe a terra. Então, ela vem com uma chance que nós temos de assimilação de muitos dos conteúdos e também de experimentação de coisas que são particularmente nossas. As relações que nós vamos estabelecer com o outro, elas vão passando por metamorfose. A história lá da panela que vai mudando o formato. E muitas vezes,
essas alterações, elas viram adulterações mesmo. Elas vão elas vão perdendo a função inicial que elas tinham, e aí a vivência do amor conjugal, ela vai sendo prejudicada. Quando toda a carga aí das minhas últimas falas, dos últimos slides, começa a se manifestar na vida, fica difícil a gente conseguir suportar amar com aquilo tudo. Né? Você bota tudo aquilo no tapete, depois você ainda quer amor, aí fica meio complicado. Então, assim, principalmente as questões de poder e de competitividade, elas vão afastando o encanto que a relação tem. A natureza dinâmica das relações, ela pede que a vida esteja sempre em movimento. Ela pede que a gente esteja sempre revisando, ressignificando os aspectos de uma relação. Só que a ideia lá de trás de que viver uma vida mais estável pode ser uma boa saída para que a gente não tenha perturbações, o que isso pode virar é uma espécie de cristalização e uma obsolescência dos contratos que foram firmados lá no começo. Então, a disponibilidade inicial que se tinha, ela vai morrendo. E aí a gente não quer perder isso. Até porque se relacionar é bom, gente. Apesar de tudo isso, se relacionar é muito bom. Tem muita coisa interessante que só se vive a dois. E aí, nessa tentativa de salvar a história, nessa tentativa de buscar uma renovação, nós podemos ir por caminhos que são caminhos tortuosos. Né? Tem um outro fator aí, que é um termo que o Nietzsche usa, que é a curiosidade perigosa, que é tentar nos comprovar a partir do caminho mais difícil. Às vezes a traição pode ser esse caminho mais difícil que a gente vai encontrar como uma estratégia de explorar mais aspectos dentro da nossa possibilidade de relação. O ciúme, ele ganha uma nova função. Quando a gente pensa num caminho remissivo para o ciúme, a gente tem de entender que sempre que um afeto se manifesta, ele é um sintoma também. Uma relação, quando o ciúme chega dentro de uma relação, nós temos de tentar entender o que esse sintoma está tentando traduzir. O que está sendo dito ali, diante de uma cena de ciúme, diante de uma manifestação mais explícita desse ciúme. Em que volume isso está sendo dito? Para que eu consiga ter aquilo que vai ser um grande objetivo. É o grande paradoxo das relações. A gente se junta para poder se ver separado. Né? Eu vou conjugar fatores para poder despertar em mim as minhas individualidades. Então, quando eu começo a ouvir o volume do ciúme, eu tenho que saber distinguir até que ponto aquilo ali tem uma coerência na vida do outro, até que ponto aquilo tem uma coerência na minha vida. Às vezes, não que ninguém está à toa nessa história. Então, assim, sempre que existe um vínculo que se arma a partir de um afeto, esse vínculo serve para um e para o outro. Mas é importante, ao fazermos essa escuta, ter um pouco mais de distinção para saber o que me cabe dentro dessa história. Uma coisa que é péssima do que o povo faz, é falar isso é coisa da sua cabeça. E mas é coisa da cabeça de todos nós. E por que uma coisa da minha cabeça não tem valor? O Jung, ele defende que a vida das fantasias, que a expressão das fantasias tem até mais valor do que a expressão da realidade ordinária. Porque eu sei aqui temos quantas pessoas nessa sala, qual a altura desse teto, qual a cor que essas paredes têm. São dados concretos, não é? Então isso põe um freio
dentro da informação quando eu faço uma descrição sobre essa sala. Agora, se eu falo assim, imagina uma sala com pessoas sentadas assistindo uma palestra. A cabeça de cada um de vocês vai construir uma cena diferente. Né? E aí, a fantasia, ela ganha um peso dentro da psique imenso. Então, isso é coisa da sua cabeça. E o que sua cabeça está te dizendo? Né? Vamos tentar trazer esse dado que a fantasia gera, explicita, para aquilo que é a vida, para a vida real. O Jung diz que a vida real é a de dentro. Mas é mais difícil da gente acreditar, né, pela construção que nós temos e tal. Mas tentar conjugar essas duas realidades, melhor dizendo, para ouvir as mensagens que estão por trás do ciúme. E lembrar que o ciúme ele é sempre uma projeção da rejeição que a gente tem. Ele é um valor de segurança porque a gente não quer ser rejeitado, porque a gente tem uma insegurança muito grande e essa insegurança ela precisa de alguma forma ganhar um laço que muitas vezes é projetado na imagem do outro. O ciúme, então, ele vai assumir uma função de ser aquele que me leva a olhar para dentro. Também fazendo essa mesma proposta do ciúme como um caminho remissivo. As vinganças, as vaidades, as barganhas que se apresentam muitas vezes quando o ciúme está presente, eles falam de quem eu sou. Só que essa fala é a fala de talvez do lado mais tacanho que nós temos. Aquilo que eu falei lá atrás, as pessoas que manipulam a sedução para poder gerar ciúme, ou que de alguma forma usam o ciúme para poder se vingar de alguma outra coisa que não está contextualizada não está triangulada com uma outra pessoa, mas que o ciúme acaba virando a estratégia que se tem. Esse é o lado mais vil de todos nós. É quando a gente de alguma forma se alia com valores sombrios e a partir dessa aliança que é feita, nós encontramos uma forma de atingir o outro. Afetar o outro, a gente afeta o tempo todo. Agora, atingir o outro tem outro significado. Né? Então, pensarmos que o ciúme ele pode ser uma manifestação também dessa nossa sombra mais perversa. E que eu preciso ouvir esse ciúme para poder ver como é que o que ele está tentando me dizer, porque ele também não está ali à toa. Nenhum Deus, nenhum afeto nos visita à toa. O que a gente não pode é deixar ele do lado de fora esperando, né? Porque um Deus chateado, ele vai gerar uma consequência mais penosa. Mas nenhum deles, quando nos visitam, eles sempre têm algo para nos trazer de positivo. A desconfiança, né, que é a base do ciúme, que é o cerne do ciúme, é uma mácula degenerativa. Ou seja, é uma maçãzinha podre dentro do cesto. E se a gente não cuida, perde até o cesto. Perde as maçãs, perde o cesto, perde tudo. Né? Então, o diálogo é a forma que a gente tem de ir lá e tirar essa maçã toda. De alguma forma, buscar esclarecimento, buscar a honestidade no trato com o outro, para poder, a partir disso, reavivar a proposta inicial. Às vezes, essa proposta inicial ela não pode mais ser cumprida. Mas será que isso representa diretamente o sangrar a relação? Será que não existem alternativas que podem ser adotadas para que uma relação interessante ela não possa se salvar? Muitas vezes chega até mim histórias que você vê que são histórias super positivas, pessoas que têm uma vivência muito boa, com construções interessantes e tal, mas o ciúme está presente.
Vamos inviabilizar tudo em nome do ciúme ou vamos tentar dar um encaminhamento que seja um encaminhamento mais pertinente para o ciúme, para que ele não venha a comprometer todo o resto que é tão positivo. Uma outra coisa também que talvez seja o passo mais difícil sempre é o caminho da compaixão. A gente precisa ter a gente precisa fazer uma quantidade boa de aula para poder chegarmos aí no estágio da compaixão, mas olhar para a atitude do ciúme, seja do ciumento, seja com um olhar de quem olha para a insuficiência do outro. Aquela cena, ela fala muito mais do que aquele momento. As necessidades que estão sendo requisitadas ali naquele momento vão muito além do que está sendo dito. E aí, se eu consigo olhar um olhar mais compassivo para essa situação, eu vou ter uma forma também de promover, de ajudar a crescer dentro do outro uma sustentação melhor. Ela pode amadurecer a partir dessa sustentação. Se ela entende que ninguém é de ninguém, que você está com ela por querer, por afinidade, né? Mas que você pode deixar. O difícil é a gente conseguir plantar essa semente dentro de nós mesmos em muitos momentos. Eu conseguir olhar para o outro e ver que ele não tá, que aquela atitude não é uma atitude de desvio negativo de caráter, mas que aquilo ali é o jeito que a pessoa encontrou, é a linguagem que a pessoa encontrou para poder requisitar, reclamar, contar a própria história, muitas vezes. Muitas vezes o que se precisa ter naquele momento é escuta. A pessoa quer contar a história. A pessoa quer contar a história dos pais. Ela quer falar daquilo que ela viu, daquilo que ela presenciou, daquilo que aconteceu, que ela não teve amparo, ela não teve esclarecimento. Tudo bem, mas é a minha mulher, eu não estou aqui para ouvir isso. Se ela quiser, ela procura um terapeuta. Tudo bem, a escuta do terapeuta não vai ser a mesma escuta do pai. Às vezes, o que precisa ser dito para o terapeuta, mas também precisa ser dito para o outro. Porque na relação que eu estabeleço com o outro, a chance de desvencilhar é maior do que na escuta do terapeuta. Então, uma coisa não está contra a outra. As coisas elas podem ser complementares. E essa escuta e essa compaixão, elas ajudam muito a dissolver aí essas máculas que o ciúme gera, né? E leva também a uma ressignificação do que é confiança dentro de uma relação. Aí, a gente pode pensar que a traição ela é um jeito que se encontra para sobreviver, né? Para que a sobrevivência da individualidade possa se manifestar. Quando uma traição é efetivada, muitas vezes o que está acontecendo ali é só a consumação de uma traição que já aconteceu há muito tempo. Né? Os propósitos originais daquela relação, a forma como a disponibilidade que se tem para o outro, a disponibilidade do outro para consigo, a mudança ela já se deu, a ideia já foi traída. E aí, efetivar isso com uma terceira pessoa é muito mais ter um marco concreto daquilo que a gente não conseguiu elaborar simbolicamente. Então, também é uma forma que eu tenho de buscar no outro, no terceiro, uma forma de desvendar as minhas cegueiras, de tirar as vendas que essa relação foi colocando sobre mim. As pessoas usam esse termo, né, que também, eu quero sair da rotina. Sair da rotina não é só você ter uma outra experiência sexual, você conhecer um outro corpo. Às vezes é sair mesmo daquele esquema que foi marcado demais e que é limitante demais. Então,
É pensar que quando eu chego na presença de uma outra pessoa que me desconhece, ela me leva também ao meu autodesconhecimento. Eu saio daquelas certezas que eu já aprendi a repetir, que eu já venho repetindo anos a fio. E aí, dessa forma, eu também tenho um caminho, uma estratégia para me desenvolver. Eu perco o envolvimento com o propósito para poder aderir novas possibilidades. Aquilo que é estanque, aquilo que é morto, né? A gente não tem que se livrar daquilo que já morreu, daquilo que já se perdeu. Então, naturalmente, quando se opta, não é uma opção propriamente dita, né? Mas assim, quando se vai pelo caminho da traição, o que se busca muitas vezes é se livrar de algo que já está passado dentro de nós. É inclusive uma das formas que as pessoas têm de encerrar relacionamentos que não estão bons. Elas arrumam um terceiro que vai, de alguma forma, ser responsabilizado por essa história. A gente vai falar mais um pouquinho do terceiro adiante. Levando em consideração tudo isso, o que dá para concluir é que ninguém trai sozinho. A traição ela é sempre um ato conjugal. O que vai acontecer ali, nessa aliança tácita, é que vai ter um agente ativo, que é aquele que vai ter o ônus moral da história. É aquele que vai lá, sai, encontra outra pessoa e traz a imagem da pessoa para dentro da relação, e ele vai ter todo um ônus moral por esse ato. E vai ter também um agente passivo dessa traição, que é aquele que vai arcar muitas vezes com um dano emocional mais volumoso. Também é um grande erro. Quem já traiu, que eu não estou perguntando, mas quem já traiu já sabe, né? As pessoas que traíram, elas sabem que existe um ônus emocional muito grande dentro dessa história. Não só da vergonha, mas que a chance lá para o arrependimento, né, para a reconstrução da relação, mas não é fácil. Trair não é uma coisa, não é uma decisão simples. Tem um ônus emocional também muito grande envolvendo isso. E aí eu trouxe aqui um trechinho do James Hollis, que ele fala sobre a traição, e que ele diz que é necessário força, coragem e humildade para reconhecer que toda relação é uma dança de sombras de cumplicidade mútua. Mesmo quando um dos lados pode carregar mais responsabilidade e ser julgado como mais digno de culpa por colocar em prática o que de fato já estava ocorrendo para ambos. Então vai ter um que vai ficar com a imagem do mal da história. Mas o mal não era nem dele, nem do outro. A coisa é um acontecimento, não é uma realização. Né? Uma traição não é um ato concebido. Aqui eu estou falando das pessoas normais, eu estou tirando as psicopatias, tá? Mas assim, a traição não é um ato onde a pessoa escolha exclusivamente para gerar um mal ou para ter um prazer inteiro, né? Sem dividir esse prazer com o outro. Inclusive, por falar em prazer, a gente tem de pensar nas gratificações inconscientes que uma traição traz. O traidor, ele vai se gratificar inicialmente pela autoafirmação. Por mostrar que ele tem, por confirmar ali a capacidade que ele tem de lidar com outras pessoas, de ir além daquilo que é estabelecido. É quase que um teste, é uma prova, é o subir em cima da cadeira da criança, e mostrar que dá conta. E também de manter vivo um vínculo com o que é novo, com o que é fresco. Ele quer mostrar para si próprio que ele dá conta de criar novamente. Ele não tem que se sustentar somente naquilo que é velho, naquilo que já está ultrapassado. Nisso, ele também consegue testar a própria frustração e a frustração do outro. Que é uma forma que não necessariamente vai ser perversa. Quando eu testo a frustração e incito o outro, não necessariamente eu estou fazendo isso
como um exercício depreciativo. Eu estou tentando, inclusive, gerar empatia da forma mais torta possível. Não é a melhor maneira, mas é uma forma que eu tenho de gerar uma empatia. Dentro desse mesmo pacote, ele também pode sinalizar para si próprio uma baixa autoestima. Ele precisa ter uma importância validada por alguém. Como muitas vezes a importância que é validada dentro de casa não é a que contempla a necessidade dele, não é assim, não, mas eu trato bem, mas eu gosto, mas eu faço por ele, mas às vezes a necessidade é outra. E talvez a busca nessa outra relação seja uma estratégia para eu poder me saciar dentro daquilo, para eu poder encontrar um novo caminho que me ofereça aquilo que eu não estou encontrando. Foi procurar na rua porque não encontrou dentro de casa? Não é sexo. Reduzir isso para o sexo é a gente ter uma atitude muito superficial. O sexo ele tem um poder muito grande, é claro, a gente sabe do poder que o sexo tem. Mas talvez o que menos se procure seja a vivência sexual puramente. Né? E aí, essa é a parte contraditória. Contraditória não, controversa. É algo que as orelhas levantam. Que é pensar nas gratificações inconscientes do traído. É pensar que muitas vezes, para a pessoa pode ser interessante assumir um caráter passivo da relação. Se colocar como aquele que é o vulnerável da relação. E isso, ser traído também pode te chamar para uma dinâmica que é uma dinâmica mais vitimária. Para que os outros olhem para você, para que os outros entendam também as suas necessidades. Não são as mesmas necessidades que fizeram com que o outro saísse. Mas você também tem necessidades que muitas vezes ele não conseguiu contemplar. O carinho, a atenção, o cuidado, que geralmente se tem. Né? Existe uma identificação muito maior dentro do coletivo com quem é traído do que com quem trai. Até porque o traído é aquele que tem as feridas expostas. A ferida do abandono, a ferida da perda, a ferida da rejeição. Então a gente se compadece com muito mais facilidade, a gente acolhe com muito mais facilidade aquele que é traído e não o que trai. E isso também pode ser uma forma de gratificação que eu tenho para acessar os mesmos dramas que o outro tem. O outro foi buscar usando outro caminho. Eu fui buscar usando este caminho. Tem um fator também moral importante dentro dessa posição do traído, que é a recusa do desejo. Eu não faria isso com ele nunca. Né? Porque eu sou uma pessoa melhor. Porque essas coisas não passam pela minha cabeça. Isso nada mais é que uma tentativa de você negar o próprio desejo de outras relações. Gente, quando a gente coloca uma aliança no dedo, a gente não coloca um blindex na face. Né? Você olha para outras pessoas e você sente desejo por outras pessoas. É uma utopia, é uma hipocrisia a gente achar que porque iniciou uma relação com alguém, que eu nasci no dia que te conheci. Não é isso. Você tem uma história e você tem outras coisas que não vão ser saciadas ali dentro daquela história. Mas então o certo então seria você sair buscando. Também não é isso. Até porque é difícil. Essa história de poliamor, gente, é para poucos, porque são poucos que têm e conseguem, com toda essa história que eu trouxe aqui, conseguem sustentar uma relação tão aberta, tão fácil. Mas essa repressão do desejo, ela muitas vezes propicia que é melhor que o outro traia mesmo do que eu ter de lidar com toda essa controvérsia, com toda essa acusação que é gerada. E uma outra coisa, não menos importante, é que agora a gente tem um bode expiatório. Né? Eu tenho a chance de demonizar alguém
de projetar sobre alguém todo o meu mal, todo o meu desconforto. Então, é quando o cara trai a mulher, aí a terceira da história vira puta, a galinha. Ai, gente, eu vou falar mas eu falo mesmo. Vira tudo que não presta. Ou então o próprio cônjuge, o namorado X, que também vira tudo que não presta. É uma asepsia que eu vou buscando dar para uma relação onde o prestar ou não prestar não é o que está em jogo. Se prestasse, se não prestasse, não teria vivido toda a história até chegar nesse momento. Esse chamamento para uma demonização é uma forma que a gente tem de projetar em conteúdos sombrios e que é útil pra caramba. A gente sempre gosta de um bode expiatório que vai para a fogueira em vez de mim. Né? E aí, então, a gente chega no dito cujo, ou dita cuja, que é o agente intruso. A gente escuta muito o discurso do que trai, a gente escuta muito o discurso do que foi traído, mas a gente não escuta o discurso do intruso, do que foi envolvido nessa história. A grande função do intruso é uma função sacrificial. Já brincaste queimada? Já. Quem é que ganha na queimada? Um time ou outro, não é? E quem é que perde sempre na queimada? A bola. A bola leva porrada de todo lado. Ela está sempre numa posição que é uma posição de desvantagem. Ela é aquela que vai sofrer para sustentar um jogo. Né? O jogo que está se estabelecendo ali entre o casal, quem chega sustentando uma coisa que é difícil, que é dolorosa. Se entende que é muito bacana, né? Só tem o melhor. Eu que levo todas as porradas junto com ele, eu que aguento todas as coisas ruins, e ela ou ele só tem o que é melhor. Mas e o que se vive na ausência do outro? Essa parte a gente não costuma pensar muito, né? O que leva uma pessoa a ocupar esse lugar? Porque é um lugar sofrido. É um lugar de quem vai ter sempre a negação. Talvez uma pessoa que já esteja acostumada com a negação, que já tenha introjetado a negação como uma linguagem apropriada para lidar com os sentimentos. Né? Então, é muito comum você ver uma associação entre esse perfil e carências infantis muito nítidas. São pessoas que tiveram muitas vezes vínculos parentais insuficientes ou até mesmo ausentes. E aí a imagem daquele que se apresenta muito como a imagem de um pai ou de uma mãe, de alguém que vai lhe ajudar a conduzir uma vida que com as minhas pernas eu não consigo conduzir sozinho. Né? E que inclusive o que se reproduz ali naquele jogo, quando se entra na história do casal, é a reprodução de uma história anterior, que já foi vivenciada, que já foi, o jeito que eu aprendi a amar. Um jeito torto, mas a gente sempre tenta achar um jeito muito reto, gente. A gente não consegue. Aquela pessoa, ela está se submetendo, eu estou colocando aquela pessoa como se eu não pudesse incluir isso, né? Você já viu, isso se chama complexo, isso se chama preconceito, né? De achar que eu estou acima. E eu acho que dentro da cabeça de vocês também, não é tão, acho que eu não estou sozinho nessa, né? Né? Tá. É uma pessoa que vai se submeter para poder saciar o desejo do agente que trai. Ela está ali para poder oferecer o melhor. E ela paga um preço. O preço que ela paga é grande, mas ela ainda confia. Ela acredita, ela tem uma promessa que é a promessa de ser amada. Nós temos um mito, que eu não vou explorar o mito, até porque não estamos com tempo para isso. Mas tem um mito de Zeus, Hera e Semele.
que é um mito que trata dessa ideia do amor extraconjugal e da traição entre os gregos, né? E o desejo de Semele, ela é a que entra na história. Zeus não podia ver, ele já ia atrás. Já era toda moldada no ciúme dela, porque ela tinha que manter o casamento. A ideia do ciúme de Hera era a ideia da manutenção do plano que deu certo. Vai dar certo sim. Então ela tinha... E aí chega Semele nessa história, e a própria Hera enganou a Semele para que ela possa exigir de Deus um tete-a-tete. Ela era uma mortal e ela queria ver Zeus na sua forma divina. E o que ela está desejando ali é uma equiparação, né? Ela é uma mortal, ele é um deus, ela quer só que ela não dá conta. Óbvio, né? Ela morre, é fulminada pela imagem de Deus. O que se busca dentro dessa, quando você ocupa esse lugar, é ser amado. Ninguém entra, imagina só, você vai entrar numa história para você ser achincalhado, para você ser apontado, para você ser criticado, à toa. O que você quer é ser amado. E o que está distorcido aí é a compreensão do que é amor. E do que o que vale em nome desse tal de amor. Disso que eu nomeio como amor. Né? A hostilidade, a vergonha e a negação que usamos para poder falar dessa história se chama hipocrisia. É entendermos que quando nós tratamos o tal do intruso, o terceiro, dessa forma, o que nós estamos sendo hipócritas. Porque muitas vezes é ele ou ela que vai conseguir fazer o que eu não consigo. E vai conseguir extrair do outro o que eu não consegui extrair. Né? De afeto, de dedicação, de palavras, de olhares. Então, tem um quesinho ali invejoso dentro desse aspecto todo. Né? Ele é um salvador, então, que vai ser renegado. Por que um salvador? Para começar. Salvar o quê? Salvar a própria relação. A relação original dos dois lá. Né? O que ela está tentando fazer, ou ele está tentando fazer, é conduzir essa relação para um outro status, para uma outra condição. Ela vai, nesse papel, o que se faz é, inconscientemente, não deliberadamente, uma espécie de mediação entre esses dois personagens, entre os agentes do casal. Uma mediação onde os aspectos disfuncionais, tanto de um quanto do outro, vão ficar explícitos. É nessa hora em que tudo aquilo que foi silenciado durante a vida inteira é dito. Inclusive, algumas vezes com rigores de datas, de horário, até a roupa que estava vestido. É o momento em que a gente tem ali a manifestação de todo o nosso desconforto da relação. Essa pessoa não está sendo legal pra caramba, colocando essas duas pessoas para conversar? Ela vai também ter uma função ou de catalisadora, ou de retardadora, ou de ponto de equilíbrio para a fissura da relação. Ou seja, a relação já está cindida. Aí ou ela vai ajudar a separar de uma vez, ou ela vai ajudar a ganhar tempo. Vamos ganhando tempo, vamos ver como é que as coisas... Né? Ou então ela vai ser aquela que vai promover um equilíbrio, um rearranjo dessa relação. Isso vai... essa última função, né, que seria a função de equilibrar, ela vai derivar de um sacrifício maior, que é o sacrifício que fazemos conosco. Sempre que uma situação como essa se apresenta, a tendência natural é a gente querer cobrar do outro. E quando nós temos uma atitude responsável e madura,
A gente pode até cobrar do outro, mas antes a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Sabermos qual foi a nossa contribuição para que esse processo se dê, para que esse processo tenha chegado até aqui e como encaminhar daqui para frente. Tá? Também é a partir da entrada desse terceiro que se acende uma luz na consciência de que algo precisa ser feito. A tendência que nós temos de empurrar as coisas com a barriga, talvez por isso depois que a gente casa a gente engorde, né? Para poder ter mais barriga para ir empurrando as coisas. Porque há um chamamento muito grande ali para uma estabilidade, né? Não, agora eu sosseguei. E aí os porvires, eles vão chamar coisas que nos pedem atitude. E essa atitude nem sempre nós temos a prontidão para poder lidar com elas. Está melhorando, não está? Uma traição é, antes de qualquer coisa, uma ponte para o inconsciente. Por um fator básico. Lembra que o inconsciente é um lugar escuro? É o lugar do segredo, é o lugar do que é oculto, é o lugar daquilo que é inacessível em nós. Quando você traz uma história como essa para dentro da sua vida, aquilo que está perturbado lá embaixo começa a vir à tona. Então, é pensarmos que na traição nós temos uma oportunidade tão boa quanto na paixão. É entender que, assim como a gente pode se conhecer pelo lado bom, uma situação como essa, que é difícil, eu não estou aqui desmerecendo o sofrimento de ninguém, é difícil mesmo. Né? Vocês que já traíram, já foram traídos, sabem. É difícil, e é uma dificuldade que ajuda também a nos constituir. É o que não nos mata, tio Nietzsche de novo falando que o que não nos mata nos fortalece. Né? Nessa relação vão ser reveladas as mágoas, as dores, as inadequações e as repressões que foram sendo contidas no desenvolver dessa história. A capacidade que a traição tem é maior, talvez o grande fator aí da traição é que ela é capaz de trair o que é original, o que transcende os acordos e perturba as normas. É o retorno do espontâneo. Da historinha lá de Zeus com Semele, quando ela explodiu, quando ela se desintegrou na presença de Zeus, ela estava grávida. E a gestação dela foi continuada na coxa de Zeus. Dali saiu Dioniso, o que é nascido duas vezes. Que é o Deus do êxtase, que é o Deus da espontaneidade, que é o Deus da manifestação da alma de uma forma desregrada, desmedida, sem travas, sem convenções, sem moral. Mas se ele não tem nada disso, ele é também essência. Ele também nos conecta de uma forma muito profunda com a nossa alma. Então é pensar que essa originalidade e essa capacidade transcendente da relação, ela é personificada nessa imagem de Dioniso, que precisa ser cuidado. Uma vez que ele perde a mãe, ele precisa ter uma gestação posterior, uma continuidade de gestação para poder nascer novamente. Também ao convivermos com uma situação como essa de traição, que reacende o que foi perdido na história do casal, que é um mistério. Chegou aquele momento em que eu conheço indo e vindo, eu sei pelo passo que vai me dizer, aí a pessoa vem e traz uma surpresinha dessa, você desconhece. E quando a gente se desconhece o outro, a gente se desconhece também, e aí há uma chance de uma nova forma de relação.
A relação ela pode ganhar uma nova configuração e uma configuração talvez mais adequada, uma vez que tudo isso ajuda a destituir de todos nós aspectos dos nossos nós lá de trás. Então a traição ela vai assumir aí um caráter simbólico muito importante. O símbolo dentro da psicologia analítica é o symbol, é o que está separado, sendo colocado novamente em contato. Contato pelo contato? Não, contato para dar significado, para poder fazer sentido. Então, é pensarmos que todos esses aspectos que eu citei nessa minha última fala, e os que eu vou falar daqui para diante, elas têm como essa função ajudar a encaixar coisas, não mais me encaixar com a alma gêmea, mas encontrar essa alma gêmea dentro de nós mesmos, né? Para que possamos nos sentir mais coerentes dentro da nossa história. O que de fato é traído? Quando a gente pensa numa relação extraconjugal, ou num evento, às vezes não é nem uma relação, né, mas é um evento que acontece, ou uma suspeita. O que de fato é traído? O que se trai são ilusões. A ilusão de que ia ser para sempre. A ilusão de que aquela pessoa tinha nascido para mim. A ilusão de que essas ilusões é que vão ser traídas. Nós seremos quem nós somos e nada mais. Nada além disso. É tanto que a dor que a gente sente se chama desilusão, não é isso? Nossa, eu achava que ia ser assim, agora eu estou desiludido. E é ruim estar desiludido? É a minha ferramenta de trabalho prioritária, a desilusão. Trazer a pessoa para uma coisa que foge. Tira dela esse caráter tão de um dreno tão consistente que é a ilusão. O que também traímos, além das nossas ilusões, é a nossa individualidade. A relação, ela vai fazendo com que eu vá deixando de ser eu para ser uma outra coisa que não necessariamente se parece comigo. Eu vou me destituindo dos meus atributos mais autênticos para poder sustentar uma relação e aquela relação não me sustenta. A injustiça está aí. É porque todo o empenho que eu aplico, ele não vai vir na mesma mulher, porque não tem que vir. Não é porque o outro não foi bom o suficiente. É porque não virá mesmo. Então, entre trair uma ilusão ou trair a minha individualidade, o que será que é melhor? Eu vou ter que me aguentar pro resto da vida. É uma dica. Né? Uma outra coisa que é traído são as expectativas de salvação. Achar que o outro vai me tirar da minha desgraça, das histórias que acabaram com a minha cabeça, das minhas misérias. O outro vai fazer isso? Gente, o outro está preocupado com as misérias dele, que também são muitas. Né? A gente já nasce com passivo. Então, é pensar que tem uma coisa que, quando eu começo a acreditar demais nessas ilusões, é que eu me frustro. Se eu consigo trair essas expectativas de salvação, quando eu começo a entender que o outro não nasceu para me botar no caminho, quem tem que tomar conta do meu caminho sou eu, o peso da relação é outro, a coisa se apazigua com muito mais facilidade. E dá para a gente aproveitar muito mais as relações que a gente consegue empreender. E aí também é traído o pedestal para o nosso coração. Aquele lugar tão sagrado que é o outro, que a gente enxerga no outro, que vai sustentar todas as minhas transferências, que vai sustentar todas as minhas projeções. E aí a gente começa a trazer as responsabilidades para dentro novamente. O que também é traído? O silêncio lá de trás.
quando a gente consegue efetivar uma traição, o que a gente está traindo também é aquele silêncio nefasto, que vai dissimular incertezas, inconsistências, discordâncias, medos. Eu aprendo a falar. E ao falar, eu também aprendo a crescer, a reclamar. Não a reclamação chata, mas a reclamação de trazer para mim o que me é de direito. Né? Também é traída uma falsa maturidade que se atribui ao relacionamento. A gente acha que, nossa, eu já estou namorando há 3 anos. Essa relação é uma relação muito madura. Né? Não esperava. Depois de 20 anos de casamento, ele teve a coragem de me trair. Então, eu vou sair desse script, eu vou sair dessa ideia de que porque eu tenho uma relação mais consistente, porque eu tenho uma relação mais compromissada, que esse compromisso é compulsoriamente maturidade. Às vezes é só uma questão de contagem de tempo. Vira uma relação mais velha do que madura, entende? Velha no sentido de gasta do que madura de fato. E se trai também os tratos de complementação patológica, a neurose complementar que eu falei lá no começo, né? Aqueles enganchamentos da minha neurose com a neurose do outro, e que muitas vezes são herdados e transmitidos pela família hereditariamente. Talvez esse seja o grande barato da história, porque é quando eu consigo romper com essa maldição. Quando eu consigo olhar e falar assim, não, eu me diferencio dessa história, eu vou viver isso aqui como a minha história, com os meus recursos, com as minhas possibilidades. Eu criar uma distância maior para que eu possa, de fato, viver essa maturidade relacional. Então, sair desse engendramento aí da neurose, né, assim, do que me falta e do que sobra do outro, trazer para mim o que me falta e ser responsável pelo que me falta, é bom. E às vezes só com um chacoalhado da traição que a gente consegue reestabelecer. E aí, com tudo isso, dá para a gente se perguntar, afinal, qual é o verdadeiro sentido da traição? A traição, ela parece que ela vai saindo, né, do nosso campo de visão como um simples alívio de um desejo sexual, e ela vai ganhando uma outra configuração, uma configuração muito mais curativa. As feridas que o silêncio gerou podem ser curadas. A competitividade infantil que se estabelece dentro da relação pode ser curada. É entender que quando se conversa, a gente não precisa necessariamente ter razão na última palavra, mas é se ver sendo ouvido, sendo escutado pelo outro, e se ver escutando também o outro. Às vezes, só depois de uma traição, as pessoas retomam uma honestidade para falar como se veem, como se percebem, o que esperam do outro. E isso tem uma função curativa muito grande. Tem um reavivamento aí da ferida narcísica, né? da experiência original de desamor, onde a gente se vê abandonado, onde a gente se vê rejeitado. Só que quando se vive novamente isso, toda essa dor de rejeição, de abandono, é como se nós pudéssemos nos parir. Agora eu já sou aquele que pode ser o que precisa e o que oferece. Se eu não tenho uma maturidade para isso, eu vou sair de uma relação que me gerou essa experiência de desamor e eu vou acabar caindo em outra que corrobore esse mesmo propósito.
E também nós traímos muito as nossas personas. As pessoas que são muito construídas a partir da moral, a partir dos bons costumes, né? A partir daquilo que eu não seria capaz de, eu não sou capaz de fazer isso. E numa situação de traição, a gente se vê traindo lindamente isso. E vamos lá, só um parêntese sobre persona. Personas são os papéis sociais que a gente vai aderir. É a máscara que eu uso para que o outro me veja. Beleza, a gente faz isso o tempo todo. Aqui quem está falando com vocês é uma persona. Não sou eu, não sou isso o tempo todo, graças a Deus. Mas quem está falando aqui é uma espécie de dispositivo funcional para encarar o outro. O tempo todo a gente vive uma persona. Não tem como escapar dela. O problema é que às vezes eu acho que eu sou isso. Eu já me vi tanto no espelho com essa cara, que é uma máscara, que eu começo a associar a máscara com a minha cara. E aí, quando a gente vive uma situação como essa, quebra a pessoa. É insustentável eu manter o mesmo discurso, porque vem uma força muito grande de dentro que empurra aquilo para longe. E isso também ajuda a nos curar, ajuda a diferenciar, inclusive, o que é interno do que é externo, o que é meu e o que é do outro. Esse movimento, essa parida que a gente se faz, né? Pronto, já vou para outra música cafona. O começar de novo e contar comigo, não necessariamente é na ausência do outro, mas é reintegrar em mim os valores, as possibilidades que sempre foram minhas e que não foram tiradas pelo outro, viu? Não é o outro, que o outro me mudou. Né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente defende aquela coisa, não é isso? A gente não abre mão à toa. Dizer que o outro me mudou, então talvez a minha autoestima não me fez preservar os meus valores de uma forma tão necessária como aquilo deveria ter sido tratado. E aí nós vamos, então, além da dor. Perdoar. É tão contraditório quanto trair. Pessoas que perdoam uma relação de traição, que é um evento de traição, muitas vezes elas são tão condenadas quanto aquelas que traíram. Porque você não deveria ter feito, você vai deixar ele fazer isso com você? Ele vai fazer de novo. Né? Gente assim não presta. Não adianta, porque ele não vai mudar. Nós vamos repetindo essas coisas e isso vai fazendo eco dentro da nossa cabeça. E quando a gente menos percebeu, a gente já está acreditando nisso. Perdoar é uma coisa muito complicada, porque exige muito da gente. Exige de N formas. E começa por reconhecer a humanidade do outro. Eu só consigo perdoar uma pessoa por entender que aquele erro que ela cometeu, supondo que tenha sido um erro, né? Mas entendendo que aquele erro é natural, porque nós somos humanos. E porque nós nos sentimos incompletos. E que por mais que a gente, conscientemente, a gente tenda a querer acreditar que não, tudo bem, vamos lidar com a nossa incompletude, vamos aceitar a si mesmo, humano demasiado humano. Internamente tem uma coisa que quer preencher todas as prateleiras do leitor. A gente não consegue ver um lixo vazio que a gente quer botar alguma coisa para poder preencher aquilo. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que a busca do outro é uma busca para saciar uma incompletude que talvez não, né? Que não vai ter fim, só se completa na morte. Depois que na hora da morte a gente não tem mais o que desejar, né? Mas enquanto houver vida, a gente vai estar desejando e esse desejo de completar o que lhe falta é uma motivação importante para gerar no outro esse comportamento tão corajoso, tão audacioso que é o da traição. Perdoar também é uma forma que nós temos de combater
em nós a amargura. A amargura ela tem um caráter muito pernicioso dentro da nossa história, porque ela é um câncer, sabe? Ela vai se espalhando nas relações. A gente vai comprometendo aquilo que não precisa ser comprometido. Uma pessoa amarga, ela é amarga da hora que ela acorda, a hora que ela vai dormir. Até no caixão a fisionomia sisuda, né? Assim, um negócio... E isso vem muito de uma poda que não foi feita. As situações, elas nos impactam de fato negativamente. A gente vai ficar chateado, bem triste, chateado, raivoso. Mas tudo isso também precisa ter um encaminhamento para poder ter fim. Senão isso vai, alastra. Né? E quando nós vivemos a amargura, além da estagnação que a gente fica preso no passado, né? É o passado que vai ditar, que vai reger as nossas relações, a gente também vai comprometer seriamente o futuro. Viram a parceria que ela faz com a desconfiança? Uma pessoa amargurada é uma pessoa desconfiada. Você pode chegar para ela e a melhor das coisas do mundo, ela vai estar. O que eu vou fazer com isso? Uma das tentações que sofremos num evento de traição é a vingança. Pagar com a mesma moeda. Né? O que é uma resposta infantil. É uma resposta regredida. É feio, é chato, é bobo. É tentar, de alguma forma, minimizar o meu mal-estar, gerando um mal-estar no outro. Como é que... Eu não consigo entender como é que essa matemática fecha. Assim, aumentar, propagar como uma forma de retardar, de conter, eu não consigo compreender. É difícil achar que a gente vai arcar com o sofrimento sozinho. Talvez por isso se venha esse desejo de vingança. Por achar que o outro também merece sofrer. E quem disse que não sofreu? Esse é um julgamento de um ego meio inflacionado, de querer determinar o que se passou na cabeça do outro, como é que o outro experienciou aquela história. E generalizar é perpetuar o fator paranoico. Se a gente falar assim, eu já fui traído, então você sempre traído, eu vou ser sempre traído. Porque qualquer coisa vai virar uma traição. E aí, uma forma da gente repensar isso, né, de trazer esse fator curativo aí para a traição, é entender que todo mundo merece uma nova chance. A começar por você. Porque se você bloqueia essa história, a principal condenação que se dá é a sua própria. É você querer desqualificar qualquer outra possibilidade de relação saudável. E olha, você faz muito. Perdoar-se, então, é uma nova chance. É a elaboração para o nosso caminho, ou o retorno para ele. Quando eu consigo olhar para uma situação, seja eu aquele que perdoei, ou seja eu aquele que gerei o incômodo, foi o agente ativo dentro dessa traição, eu tenho de alguma forma encontrar em mim uma validação para esse ato, uma validação positiva. Não é uma justificativa. É entender que aquilo ali teve um valor que me levou para ser uma pessoa melhor. Aquilo tem de fazer de mim uma pessoa melhor. Nisso, a reflexão é a grande ferramenta que a gente tem. Se eu não paro para rever, para criar uma certa distância, um reflexo, não é isso? Não é eu estar aqui e olhar para uma coisa que está aqui. A gente tem que criar essa distância entre eu e esse objeto, que sou eu mesmo, para poder perceber quais foram as necessidades e principalmente quais foram as intenções do meu ato. Repito, seja o de perdoar, seja o de ter traído. Tá?
E nisso a gente consegue parir o nosso Dionísio. A nossa função transcendente, ela se reativa nessa história, e eu vou ter novamente um contato com a minha alma para saber quais são as queixas dela por ter sido traída por tanto tempo. Porque ela também tem um monte de reclamação. Quando alguém trai a gente não reclama, né? O que você deixou de fazer, você fez isso. A alma também deve ter essas reclamações dela. Então, é parar para poder olhar essa história com esse caráter reflexivo e promover aí um renascimento depois dessa morte que foi que se deu, né, a partir dessa ruptura desse contrato. Eu trouxe essa frase é do Aldo Carotanito, um analista italiano, que tem uns livros ótimos, inclusive, e que ele fala que um casamento saudável é um casamento de duas sofrências. Eu tenho que lidar com o peso que é ser só, porque eu sou só mesmo. Porque até que a morte os separe, a morte vai separar, gente. Né? E na hora de separar, um vai sofrer, o outro também pode sofrer. Então, eu perceber que uma relação ela é uma conjugação, ela não é uma fusão em uma coisa só, ela é a estratégia que a gente tem para poder desenvolver relações mais saudáveis, né? E também para que a gente possa restabelecer uma dinâmica da vida. Casal que usa a mesma foto no Facebook. Se tem quem use, não se manifeste. Senão a gente tem que ter uma conversa lá em cima depois. Mas a gente tem que aceitar a diversidade, né? A gente tem que aceitar que o outro é diferente de mim, que o outro tem propósitos diferentes, tem uma interpretação diferente da realidade, e que dessa forma a diversidade nos enriquece. Ela não perturba, ela não é uma ameaça. Reconhecer o significado da relação é também saber qual hora que ela precisa acabar. Eu tenho que ter a honestidade de olhar para uma relação, numa situação como essa de traição, e saber, tudo bem, mas será que não traiu para que de fato isso se encerre da melhor maneira? Já não vai se encerrar da melhor maneira pelo ocorrido. Mas será que não é possível ter ali um olhar mais honesto para saber o que se espera além daquilo? E aí reatar é recomeçar. Quando a gente pensa numa relação que atravessa uma crise como essa, e a decisão é por permanecerem juntos, não vai ser o mesmo casamento. E é bom mesmo, tomara a Deus que não seja. Porque se for, dá no mesmo lugar. Tem que ser um novo casamento para poder promover uma renovação de fato, de significado, tanto em um quanto no outro, quanto na própria relação. A relação, a gente pode entender a relação como um ente paralelo a esses dois. Aí vira o bom terceiro. Né? Em vez do terceiro ser o amante, a amante, a relação em si pode ser um bom terceiro, para que a gente possa aprender a dinamizar a nossa história e não deixar as coisas morrer. Agora é o fim. Com uma frase também interessante, que fala que o paradoxo da díade confiança-traição é que cada uma é pressuposta da outra. Sem confiança, não há profundidade. E sem profundidade, também não existe a verdadeira traição, que é essa traição ao qual eu me refiro nessa conclusão. É uma frase do Jamie Hollis no Amar e Trair, que é um livro fantástico, mas que infelizmente está esgotado já. Aqui são as referências para vocês. Eu busquei dar referências mais concisas dessa vez, porque colocar de fato aquilo que fez a diferença nesse olhar. É isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilhe entre os amigos
e antes de sair, se inscreva e clique na sinetinha para que você possa estar por dentro aí das nossas novidades.